boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, não importa a hora que você esteja assistindo isso aqui. Estamos aqui para resolver, galera, mais uma questão, tá? De concurso, mais uma questão de prova. Dessa vez eu selecionei aqui outra questão subjetiva, outra questão aberta, né? Da prova de 2017, prova de 2017, né? Chamou os concursados a partir de 2018. Então, da última prova da FCC, do concurso da Bahia, certo? Lembrando que eu já resolvi uma das três questões, tá aí num vídeo anterior, vocês podem encontrar aí no canal. Eu já respondi uma das questões, a específica, tá? E essa aqui é de conhecimentos gerais, beleza? Vamos ver o que ela vai pedir, certo? E aí eu vou apresentar para vocês um texto aqui, mais um texto que eu elaborei aqui, que eu tentei elaborar aqui numa pegada só, dentro de um espaço de 20 minutos, né? Que é o que eu acho prudente que se gaste, 20, 25 ali, no máximo, que se gaste em cada uma dessas questões na hora da prova, gente, tá? A prova é bem extensa, a prova é grande, beleza? E aí essa aqui eu gastei nessa média mesmo de 20 minutos. Tá sem passar limpo, tá? Então, assim, relevem aí eventuais erros de gramática, erros de grafia, certo? Porque eu acabei de escrever o texto, não passei a limpo e vou aqui apresentar para vocês, tá? É aquela coisa que eu já repeti em outras análises de questões abertas aqui. Com tempo sobrando na prova, eu passo a limpo um texto como esse que eu vou apresentar para vocês aqui. Sem tempo sobrando, ele vai desse jeito mesmo, tá? Porque o importante é não zerar, né, gente? E assim, eu acho que eu também não erro tanto assim, não, né? Nessas minhas escritas. Portanto, vamos nessa então, ver o que a situação nos pede aqui, beleza? Questão 1, conhecimentos gerais, valor 30 pontos. Uma escola estadual de Vitória da Conquista iria sediar a realização de um campeonato de futebol entre escolas e um grupo de alunos estava treinando para a competição. No treino final, com a presença de vários professores e turmas de alunos e alunas, no meio do jogo, uma das equipes começa a perder de goleada e os ânimos se acirram. Em pouco tempo, as agressões verbais vão se transformando em agressões físicas e um dos jogadores exaltado começa a ofender outro colega com termos racistas. Só podia ser você. Isso é coisa de negro. Eu, eu tinha avisado. Você só faz sujeira. Vamos perder o jogo por sua causa, seu negro imbecil. Você é um dos professores e professoras presentes no jogo. Com base no caso exposto, fundamente suas análises e sugestões para responder o que se pede. E aí, duas perguntas, questões A e B, são feitas aqui para a gente responder dentro desse texto, certo, gente? A letra A vai perguntar para a gente que providência tomaríamos, que providência você tomaria, e a letra B vai perguntar e como você acha que a escola deve tratar essas questões de discriminação racial. Como são perguntas que estão alinhadas, né? Eu acho que nesse caso aqui é tranquilo você até mesmo responder logo num texto só, né? Ao contrário do que eu venho fazendo, né? Inclusive nesse também não fiz, mas assim, vocês vão perceber que dá para transformar aquilo ali com um pequeno conectivo num único texto, tá, gente? Lembrando que a quantidade de linhas aqui é de 20 linhas na nossa prova, certo? 20 linhas. Então vamos lá, eu vou passar aqui direto pro texto que eu produzi para que vocês tirem as próprias conclusões, beleza? Então, galera, deixa
Deixa eu subir aqui um pouco essa câmera. Eu vou tentar, na verdade, eu vou tentar expandir aqui para ficar mais fácil aí para leitura, tá? Vamos lá. Letra A aqui, né? Como a gente, o que eu faria enquanto professor que estivesse ali presenciando, né? Uma testemunha do ocorrido, o que eu coloquei aqui, né? Em linhas gerais. Primeiramente, cobraria do árbitro da partida a expulsão imediata do aluno que emitiu a declaração racista. Então eu daria uma aqui de torcedor chato aqui, pressionaria a arbitragem nesse sentido, né, gente? Visto que o esporte não pode compactuar com esse tipo de comportamento, né? Posteriormente, levaria o caso para o conselho escolar, né, da escola em questão, onde junto aos representantes da escola, aos representantes de cada segmento, percebam aqui que eu tinha colocado junto aos demais representantes de cada segmento. Aí eu cortei aqui, né? Seria algo, por exemplo, a ser evitado aqui, se eu pudesse passar, se eu tivesse tempo de passar limpo, né, na hora de uma prova real, tá? Então, né, levaria o caso ao conselho escolar, onde junto aos representantes de cada segmento da comunidade escolar, pensaríamos na medida mais adequada, dado o grau de gravidade do ocorrido, tá? E aí, para a resposta da letra B, que quer saber como a gente acha que a escola deve encarar esse tipo de situação, eu coloquei aqui o seguinte: a escola tem que se posicionar energicamente contra o racismo e todas as formas de preconceito e discurso de ódio. Uma suspensão de alguns dias seria um bom começo para o aluno que incorre em racismo ou injúria racial. Lembrando que, juridicamente falando, existe diferença, tá, entre esses dois crimes aqui, certo? O racismo é considerado mais grave, tá, gente? É inafiançável, inclusive, enquanto que a injúria racial é considerada, né, um tanto mais leve, certo? Embora na prática seja muito complicado, né? Muito difícil diferenciar uma da outra, né? Quem já leu Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira, sabe, e ele aponta bem isso na obra, que muita gente, inclusive, na hora de se defender na justiça, né? Deu lá, falou qualquer idiotice, deu uma declaração racista, na hora de se defender na justiça, tenta se defender dentro do argumento de que proferiu injúria e não racismo, né? Justamente por ser considerado mais leve, tá? Mas vamos continuar aqui. Tá, voltando aqui porque eu me perdi aqui no meu raciocínio. Então tá. Uma suspensão de alguns dias seria um bom começo para o aluno que incorre em racismo e injúria racial. Melhor ainda se conseguíssemos, aqui a palavra, né? Eu coloquei se conseguirmos. Se eu pudesse corrigir, né, gente, eu deveria ter colocado por uma questão de concordância, eu deveria ter colocado conseguirmos. Seria melhor ainda se conseguíssemos que o aluno tirasse algum aprendizado dessa experiência, para além da punição pura e simples. Uma possibilidade seria, por exemplo, solicitar uma resenha ou fichamento de um artigo ou obra literária dentro da temática do combate ao racismo. O pequeno manual antirracista da filósofa Djamila Ribeiro seria uma boa pedida. Em caso de recorrência no crime por parte do mesmo estudante, a escola e seu conselho deveriam avaliar seriamente a possibilidade de expulsão do aluno. Então, galera, é isso aqui, sabe? E aí talvez assim, alguns possam pensar, mas
talvez esse não seja uma boa proposta de intervenção, porque a banca pode considerar você muito radical, muito severo, né? Bem, gente, aqui eu estaria basicamente sendo sincero, eu acho que com racismo não tem conversa, entendeu? Então você deu uma chance ali, aplicou uma pena, unida a uma, vamos dizer assim, uma medida socioeducativa, a leitura do livro, da obra, né? O pedido de um fichamento, de uma resenha crítica do texto, estaria aí nesse sentido, né? De uma medida socioeducativa, certo? E assim, em caso de recorrência no erro, eu acho que sim, deveria se avaliar a possibilidade, na verdade, eu acho que é a necessidade de expulsão do aluno em questão, né? E aí ficaria a cargo da família tentar educar esse estudante, né? Mostrar para ele que as coisas não funcionam desse jeito, que o racismo é algo terrível, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Infelizmente a gente sabe também que muitas vezes esse tipo de comportamento vem do ambiente familiar, né? E quando vem do berço, aí, infelizmente, eu acho que não é só a escola que tem. A escola sozinha não tem capacidade de recuperar, entendeu? Esse estudante, de tirar ele dessa linha de raciocínio, de desconstruir um preconceito que foi construído nele desde os primeiros passos, as primeiras palavras, entende? Mas é isso. Então, assim, voltando aqui para a análise da estrutura do texto, percebam, se eu quisesse colocar isso aqui num texto só, de corpo único, aqui, o que a gente poderia colocar aqui como um conectivo aqui para que eu pudesse dar sequência, né, na mesma linha, por exemplo, transformar esse ponto parágrafo aqui num ponto de segmento, por exemplo, né? Eu terminei aqui dizendo que pensaríamos na medida mais adequada, dado o grau de gravidade do ocorrido, né? Eu poderia colocar aqui que, por exemplo, já a escola tem que se posicionar energicamente contra o racismo. Percebam, seria muito tranquilo unificar isso aqui e transformar num texto só. Muito tranquilo, muito simples, tá, gente? E é aquela coisa, né? Eu sei que a banca não define, não traz no edital dizendo que tem que ser num texto só. Então, acho que é tranquilo também ficar desse jeito aqui, sabe? Não seria um problema, tá? Eu acho que o que vale mesmo, na verdade, é a nossa capacidade argumentativa, no final das contas, de colocar ali uma saída, né? Uma saída coerente, interessante para o dilema em questão, beleza? Então, por favor, falem aí o que vocês acharam, né? O que vocês, sei lá, gostaram ou não, dê um like, tá? Comentem, deem um feedback aí, que é importante pra caramba, principalmente quando o canal tá começando, né? Como esse aqui, beleza? E aí, nos próximos dias a gente vai produzir mais resolução de questão, tá, gente? Valeu demais, obrigado.